Bom dia, meu povo. Segunda-feira começando. Estamos nós aqui de volta. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lúcia. Raízes Artesanato Suzy. Bom dia. Eliette. Como é que passaram o final de semana? Café tá pronto. Ateliê da Lige, bom dia. Bom dia, gurias. Como é que passaram o final de semana? Quem viu os stories de ontem? Quem se organizou aí para começar a semana no ritmo também? Nada melhor do que... Sério, nem todas as semanas, principalmente em função dessa mudança, eu consegui planejar, né? Mas a diferença que dá, assim, a paz que traz tu organizar os teus, né, a tua semana, tu ter prioridades, tu entender o que tu precisa fazer, é sensacional. Daqui pra frente, inclusive, eu preciso disso cada vez mais. Eu tenho estudado muito para isso, porque o negócio tá crescendo, né? Então, se o negócio crescer e eu perder o controle da organização, tô ferrada, né? Eu já tava me sentindo meio assim. Aí eu parei tudo e disse, não, só um pouquinho, né? Eu preciso retomar tudo isso. Porque assim, ó, quando a gente tem o planejamento, a gente deixa de fazer as coisas de forma aleatória, a gente começa a ter controle sobre o que a gente está fazendo, né? E a avaliar. Bom, esse é o 7º episódio da nossa série Águias. Quem não assistiu os anteriores, assiste, tá tudo salvo tanto aqui no Instagram. É o 7º episódio, mas é o 9º vídeo, porque a gente teve um que foi o começo, onde eu expliquei todo o contexto da série, e teve o 2.1, que foi, né, uma continuação ali do episódio 2. Então nós chegamos no 7º de 20, então ainda tem muito pela frente pra a gente falar. Hoje a gente vai falar sobre concentração. O episódio 7 da série Águias. E aqui, gente do céu, claro que vocês já entenderam que um tá completamente interligado ao outro. Trabalhando desde as 3 horas, Lúcia. Mas não se passou o domingo dormindo. Acordou às 2. Como é que foi essa dinâmica? Que tá trabalhando desde as 3. Ou deu insônia. Tudo friamente organizado. E então, hoje a gente vai falar sobre concentração. Então, como eu estava falando antes, né? Quem está acompanhando a série, quem já assistiu os episódios anteriores, sabe que uma coisa tá totalmente interligada na outra daquilo que a gente está falando. A gente só está trazendo clareza para cada detalhe em específico do processo, inspirado nas atitudes da águia, né? Então, por isso que chama série Águias. Então, essa 7ª atitude, que é a concentração, a Lúcia tá como é que é? Fugiu a palavra. Mas, gente, 10. 5 horas de sono, eu não consigo. Não consigo. Admiro, porque eu queria precisar de menos sono. Ó, então a concentração é não se dispersar no momento de agir. Então a gente já falou sobre planejamento, sobre meta, sobre estratégia, sobre plano de ação, etapa por etapa, né? Deixa eu até ver a lista aqui das coisas anteriores, ó. Meta, estratégia, visão de longo alcance, foco, planejamento, preparação. A gente já falou de pontos específicos. E agora a concentração é o quê? É pegar essa atividade lá do meu planejamento que eu preciso executar agora e me concentrar nela. Então, dentro do meu planejamento,
Segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu precisava fazer essa live, né? Dentro dos meus compromissos da semana. No momento que eu tô fazendo a live, eu tô totalmente ligada aqui. Na nossa conversa, no que eu tô falando com vocês, no que eu planejei pra gente falar, concentração. Eu não tô fazendo a live pensando em outras coisas, né? Pelo menos não neste momento. Estou concentrada na minha atividade de agora. Vai terminar a live, eu vou passar a minha concentração para a próxima tarefa que eu preciso, ou para a próxima, enfim, pode ser uma tarefa profissional ou não, ou pessoal também. Onde que eu vejo que se dispersa muito, muito, muito a adoração. Adoração. Viu? Faltou concentração porque eu fui ler um comentário. Se dispersa muito a concentração. Principalmente, o que eu mais vejo é na janela de produção. Não me concentro na minha janela de produção. E quando eu estou estudando. Não me concentro quando eu estou estudando. E aí, eu estou produzindo, de olho no celular, de olho nas redes sociais, de olho no cliente. Aí eu respondo o cliente enquanto eu estou produzindo, então não estou concentrada nem na produção, nem no atendimento do cliente. Estou estudando, estou estudando. Coloco uma aula, pode ser dos meus cursos, pode ser de qualquer outro, gurias. Não estou concentrada naquilo que está sendo ensinado. Não estou fazendo nenhum tipo de anotação, não estou prestando atenção, não estou fazendo conexões com a minha realidade daquilo que está sendo dito e vai só passando. Eu passo o dia inteiro fazendo muitas coisas sem me concentrar em nenhuma. Então, uma coisa que eu poderia, por exemplo, uma aula de 2 horas que eu poderia aprender muita coisa, absorver muita coisa, fazer muitas, assim, conexões, né? Ter muitos insights, eu acabo que não tenho, então eu preciso assistir muitas vezes, às vezes a mesma aula, porque não me concentrei na hora de assistir a aula. Então, eu até anotei aqui, ó, se não nos concentramos no nosso aqui e agora, nos dispersamos e algo muito importante pode passar despercebido. E assim a gente fica ocupado, mas não é produtivo, exatamente. Se ocupar não é sinônimo de ser produtivo. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro ocupada, chegou no final do dia, não foi produtiva, né? Aquele dia não rendeu o quanto poderia. Ó, tá com a cabeça, tá num lugar com a cabeça no outro. E aí assim a gente fica, né? Eu notei 2 títulos de livros aqui para indicar a leitura para vocês. Tem um que é A Única Coisa, não sei se alguém já leu ele, que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre foco, né? Na tarefa que tu tá executando. Ó, tem uma raiva disso, às vezes estou lendo algo, daí a mente vai longe e tenho que ler tudo de novo. Isso de vez em quando acontece comigo também. E aí volta. O bom é que a gente se dá por conta. Porque às vezes nem se dá por conta, entendeu? E aquilo vai só passar batido. Eu vou repetir porque são 2 títulos, tá? Um deles é A Única Coisa, é um dos livros. Achei lindo o Luca lendo. É uma coisa que eu incentivo desde muito pequeno, né? Tanto a Evelyn já era assim, quando ela era pequenininha, agora o Luca a mesma coisa. E O Poder do Agora. O livro O Poder do Agora, no começo dele, ele te faz viajar. E aí, no começo, assim, se tu não tá realmente muito concentrada, tu começa a pensar assim, cara, não tô entendendo nada. Porque depois, mais pra frente, ele vai explicar aquele contexto do início. Só que se tu não prestar atenção no que estiver lendo e não seguir, é muito fácil. É um livro muito fácil de abandonar nos primeiros capítulos, porque meio que a gente não entende muito o que ele tá querendo dizer. Só que depois ele se aprofunda, né? E o livro O Poder do Agora, ele fala muito isso. Ou a gente tá muito no passado, ou a gente tá muito no futuro. Então a gente fica, nesse momento presente, a gente fica pensando em coisas do passado, ou que a gente poderia ter feito diferente, ou lembrando de situações,
né? Que a gente gosta, enfim, quem nunca, né? Numa discussão, depois que passou a discussão, ficou pensando: ah, não, mas eu era para ter respondido desse jeito. Eu era para ter falado tal coisa. Eu era para não sei o que, presa lá naquele evento do passado. E aí tá com a mente, nesse momento agora, pensando naquilo lá como se fosse alterar qualquer coisa, né? A Lúcia. Acredite, antes de entrar na live, eu estava comprando livro para o meu pequeno de 11 anos, muito bom. O Poder do Agora eu tenho, já li duas vezes, porque a primeira vez não entendi muito, ó, viu? É, eu também tive essa mesma sensação, meu Deus, não tô entendendo nada. Aí depois eu persisti na leitura e aí começou a fazer sentido. Mas, ou então a gente está no futuro. Então eu tô nesse momento agora pensando o que, que eu quero daqui pra frente, o que, que tem que acontecer, quando acontecer não sei o que, sabe? Muito. Então a gente ou tá no passado ou tá no futuro e a gente deixa de estar neste momento presente, que é o poder do agora que fala no livro, né? E, e são coisas que estão muito relacionadas à concentração. O que, que é concentração? É eu estar presente neste momento naquilo que eu estou fazendo. A concentração é a capacidade que uma pessoa tem de manter o seu pensamento num único assunto com disciplina, sem permitir que se desvie para outras coisas. Então, olha só, hoje eu tenho a minha janela de produção de 4 horas. Hoje eu tenho um ajudante. Antes eu não tinha, eu costurava mais horas. Hoje, com uma ajudante, e foi uma estratégia. Eu ter uma ajudante é uma estratégia para aumentar a produção, para que eu consiga dar conta de todas as minhas atividades. Porque eu estava, né, muito tempo costurando. Só que, gente, 4 horas concentrada na tarefa, na atividade, uma larga uma coisa, outra já pega e a gente vai. Porque assim, ó, a gente se reveza, né? Claro que eu tô treinando ela na costura. Só que quando aí os escritores eu não vou saber, porque os livros estão lá na outra sala lá. Mas é fácil de achar esses dois títulos. Próximas vezes eu anoto o escritor. Mas é bem fácil, é o Poder do Agora e a única coisa. A única coisa tem uma capa vermelha e o Poder do Agora tem uma capa esverdeada, meio esfumaçada, assim. Esses movimentos de estar sempre pensando em outra coisa enquanto faz determinadas tarefas gera ansiedade, daí fica mais difícil organizar a mente. Exatamente. Olha como a gente começa a pontuar, né, as coisas. Mas a minha janela de produção. Como é que eu tô organizando isso? A gente tá se revezando, tá? Eu tô treinando ela na costura, só que quando tem muito pedido, por exemplo, eu sou mais rápida na costura. Então eu agilizo a costura e vou orientando ela outras tarefas de corte, de refilar. Então a gente vai intercalando, tá? Então eu digo pra ela, quando um corte vem pra máquina, eu já vou orientando ela dos próximos. Ou ela vai passando. Aí tá, entregamos pedidos, não tem tanto pressa, por exemplo, entrou uma hoje, eu não preciso começar a produzir ele agora. Então eu consigo deixar ela terminar de fazer as costuras. Ó, as gurias estão colocando ali. Obrigada, gurias. Os escritores. É o poder do agora e a única coisa. E nessas 4 horas, a nossa produção rende horrores. Horrores. Olha aqui como é que tá o ateliê. Aqui a mesa tá cheia, ó. O berço tá cheio também. Estamos cheio de coisa. Aí ontem, antigamente, quando eu não tinha ajudante, domingo seria um final de semana, que nem agora que tá cheio de pedido, seria dia que eu ia produzir para tentar adiantar. Só que o que eu consegui fazer ontem? Eu não vendo no atacado, por enquanto só varejo. E nem não estamos tentando dar conta. O que eu fiz ontem?
eu disse assim, a vontade de costurar era muito grande. Eu disse, não vou costurar, vou deixar a nossa produção para amanhã e vou organizar, vou planejar. Porque esses quadros que eu coloquei aqui, ó, esses quadros que eu coloquei aqui de produção, e tá faltando um ainda que eu vou colocar, talvez hoje à noite. Não, hoje à noite tem uns live, depois eu falo. Mas é a produção que eu tô fazendo pro site. Então, além dos pedidos, né, eu quero deixar tudo isso pronto, ó, um item de cada estampa, de cada cor, nananã. Tô fazendo esse planejamento de produção. Esses itens vão ficar estocados até que eu consiga ter tudo isso pronto. Então a gente está intercalando essa produção desses itens que é para ficar, para fazer as fotos para o site e os pedidos, porque é uma estratégia para que eu consiga chamar o fotógrafo e aproveitar o trabalho dele de uma vez só. Então eu quero ter tudo pronto. Então preciso de um plano de ação para isso, das lives todas que a gente já vem falando antes. Cada uma das etapas que a gente conversou nos episódios anteriores é isso. É eu entender o que eu quero fazer, qual é a minha visão de longo alcance para essa estratégia. Montar o site. Para montar o site, quais são os passos que eu preciso dar antes para me organizar para fazer tudo do jeito que eu quero? Por que eu preciso fazer o site? Aí vai indo uma coisa para outra, né? Vocês lembram que eu falei de um sistema de atendimento? Eu acho que o gato tá pra cá. Lembra que eu falei de um sistema de atendimento que eu podia... Então, para instalar aquele sistema de atendimento, chegou numa etapa que precisava ter a página do Facebook verificada lá, conta verificada no Facebook. Para ter a conta verificada no Facebook, precisa ter um site ativo. Para ter o site ativo, eu preciso fazer... Não vou fazer de qualquer jeito, entendeu? Já que é para montar o site, nesse momento, que não era o meu planejamento inicial, então eu vou parar e vou fazer isso. Só que se eu não tenho clareza dessas... então, é para montar o site, então eu vou fazer um estoque para poder chamar um fotógrafo, que eu vou investir no fotógrafo, só que eu não vou chamar o fotógrafo para fazer as coisas de qualquer jeito. Então, é a gente parar e ter essa clareza. E na hora que estiver executando, a gente estar atento àquela tarefa que a gente está fazendo, que é a concentração. Então, eu criei todo o meu plano de ação, identifiquei o passo a passo que precisa ser feito, atividade por atividade. Quando eu tiver que executar, eu vou fazer aquilo com foco, com concentração. Eu compro fraldas da Maber e da Valetex. Estou sem encomenda esses dias, estou focando em pronta entrega. Quero voltar minha comunicação para vender essas peças. Ó, o que eu preciso fazer? Me concentrar em quê? Em identificar quais são o estilo de produto que as pessoas mais gostam. Eu preciso fazer essas análises quando eu estou fazendo pronta entrega. Então, qual é a estratégia que eu vou fazer? Fazer itens que do histórico de vendas que eu tenho são os que mais vendem e fazer combinações ou de personagens ou de estampas ou combinação de cores que eu sei que as pessoas curtem, entendeu? E aí, qual vai ser o meu plano de ação? Então, assim, tipo, uma coisinha de cada vez. Aquilo que eu falei antes, né? Eu não estou concentrada na minha janela de produção. Então, eu fico... Enquanto eu estou produzindo, eu estou mexendo no celular, ainda se eu estou respondendo cliente, não é o ideal. Mas é mais aceitável do que estar em grupo de artesanato, por exemplo, no momento que eu tenho que estar produzindo. E aí, depois terminou o dia, eu acho que eu não dou conta. Eu acho que meu dia não rendeu. Eu acho que eu não dou conta de produzir aquele valor que eu preciso da minha meta. Eu acho que eu não dou conta de fazer as coisas, sabe por quê? Pura falta de foco na atividade que eu estou fazendo. Concentração naquela atividade que eu estou fazendo naquele momento. Ai, coitada da Denise. Às vezes eu até brinco com ela. Meu Deus do céu. Tem que parar para tomar uma aguinha. Porque ela bota os pés aqui dentro, cara, eu tenho que aproveitar o máximo do tempo que ela tá aqui dentro. Então é aqui, ó.
é isso, isso, isso. Aí às vezes eu digo, Denise, toma uma água, né? Quer um cafezinho? Porque aqui é ela larga uma coisa, já tem outra pra fazer. E eu a mesma coisa, óbvio, nós duas trabalhando no mesmo ritmo. Mas por quê? Porque a concentração naquelas 4 horas tá totalmente voltada para a produção que a gente está fazendo. Você usa fotógrafo e nós que somos iniciantes do zero. Eu nunca usei fotógrafo, gente. Nunca. Vai ser a primeira experiência que eu vou ter de fotografar meus produtos com fotógrafo. Até hoje foi eu sempre que fiz todas as minhas fotos. E eu vou fazer fotos para o site. Porque eu não tenho condições também de ficar fazendo fotógrafo vir aqui toda hora conforme a minha produção para alimentar minha rede social, por exemplo. Porque o Instagram precisa de foto todos os dias, eu não tenho. Óbvio que eu vou me aproveitar desse volume de fotos que o fotógrafo vai fazer pra gente fazer o cadastro no site. Gente, mentalidade. Mentalidade. Eu não sei fazer fotos, eu vou estudar sobre fotos. E quando eu estiver estudando sobre fotos, eu vou me concentrar naquilo para entender. Cara, se ela tá mandando usar uma iluminação X, eu não tenho dinheiro para comprar essa iluminação, como eu já fiz. Ah, então eu vou pro YouTube pesquisar como é que faz uma softbox caseira, com papelão, com fio que eu comprei na ferragem. Como que eu melhoro isso? O que está ao meu alcance de ser feito para melhorar as minhas fotos? Eu não uso fotógrafo, gente. Eu venho melhorando as minhas fotos com o tempo. Posso pegar minhas fotos de hoje e minhas fotos do começo? Completamente diferente. E se for acompanhando a evolução, eu fui melhorando aos pouquinhos. Eu não saí das fotos escuras, cheias de elementos no fundo, para uma foto clarinha que nem eu tenho agora, com uma foto toda cheia de conceito como eu tenho agora. E eu confesso para vocês que essa semana eu já fiz fotos com outro olhar. Por quê? Porque fiz um estudo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me desenvolvo, mais o meu negócio cresce. Quanto mais eu me concentro, tá? No objetivo daquilo que eu quero alcançar, mais eu vou refinando meu olhar para aquilo que eu preciso melhorar. O processo de melhoria, ele é constante para quem tem um negócio próprio. Eu não uso fotógrafo, talvez não me acompanhe há tanto tempo para saber isso, né? Então assim, gurias, até nisso, né? A gente precisa prestar atenção neste processo. Eu não uso o fotógrafo. Eu vou chamar um fotógrafo para uma estratégia específica que é para montar o meu site. E é por isso que eu tenho que ter todos os meus produtos prontos nessa estratégia que eu montei, para poder o fotógrafo vir aqui uma vez só. Porque eu não vou ficar chamando ele toda hora. Mas é aquilo, eu estou concentrada na minha estratégia, passo a passo. Gente, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então, assim, o sol tá aí para todo mundo. O sol a gente não precisa pagar para ter ele. Ai, nem todo dia tem sol, então aproveita os dias que tem. Nem todo mundo tem, sei lá, um jardim em casa. Mas praças tá aí para todo mundo. O que nos impede de pegar uma sacola de produtos e ir numa praça e tentar fazer ali uns ângulos legal ao ar livre? E por exemplo, fazer foto para a semana toda. Só planejamento. O que nos impede é a falta de planejamento. Então é eu entender que eu não posso ter a minha agenda de produção super apertada, que eu tenho que terminar de costurar de noite para entregar de manhã, porque aí eu não vou ter tempo de fazer boas fotos daquele produto antes de entregar para divulgar. Eu entendi que eu preciso, né, ter esse planejamento de terminar as coisas com antecedência para dar tempo de eu fazer um vídeo, de eu fazer uma foto, para eu postar isso nas minhas redes sociais. Então a gente precisa ter esse olhar, gente. Olha, eu comecei do zero, gurias. Quem me acompanha há mais tempo, eu iniciei meu ateliê em 2014 do zero,
com uma máquina Eugene 8 pontos, comprando 20 centímetros de tecido, fazendo todas as minhas entregas a pé. Eu caminhava 40 quadras numa tarde de segunda-feira para fazer entregas. Eu comecei, porque eu não tinha dinheiro pro ônibus. Então, assim, ó, a gente tem que olhar para a situação que a gente tá e entender. Deste ponto onde eu tô, eu posso ficar só focada nas minhas dificuldades, ou desse ponto onde eu tô, eu posso entender como superar aquilo que tá no meu alcance para eu contornar essas dificuldades. Quando eu me separei, por exemplo, em 2017, gente, eu saí de casa sem nada, com as minhas 2 máquinas de costura e meus filhos, tive que mobiliar uma casa toda de brique, vendia o almoço para comprar janta, contava moeda e dei a volta porque eu não ficava olhando para aquilo que eu não tinha. Se eu ficar concentrada naquilo que eu não tenho, adivinha o que eu vou entender de realidade? Né? A minha concentração está naquilo que eu não tenho, óbvio que a minha realidade é a de falta. A minha concentração está em como usar da melhor forma os poucos recursos que eu tenho. E aí eu vou transformando isso. Não, gente, não tem... Acho que assim, ó, eu acho de verdade, qualquer uma de vocês que está começando e que não tem tantos recursos, ainda está melhor do que a minha situação em 2017. De verdade. Até que quando eu comecei, eu comecei assim, sem recursos também, mas melhor do que eu tava em 2017. Então, assim, eu acho que é pegar aquilo que... Porque a gente tem, alguma coisa a gente tem. Então, é parar de olhar para o que a gente não tem e começar a prestar atenção no que a gente tem. Se tem um celular, uma máquina de costura, já dá para fazer muita coisa. Ah, eu não tenho o melhor cenário para fazer foto. Vai pra rua. Vai pra rua, sabe? Improvisa. Eu pegava uma mantinha do meu filho, colocava em cima da grama para fazer foto das minhas bolsas, do meu sapatinho, das minhas coisas lá fora, que era a melhor iluminação que eu tinha. Então é olhar para os recursos que tu tem, se concentrar no que tu tem e não no que tu não tem. Ó, tem um monte de estratégia para ter recursos, estudar sobre fotografia, ter um plano de ação. Aí a pessoa vai dizer, eu não tenho dinheiro para fazer curso de fotografia. Gente, com tanto de perfil de fotógrafo que tem, com tanto de dicas que eles dão, já dá para colocar alguma coisa em prática, se estiver atenta. A gente tem que estar atenta. Vai pro YouTube e pesquisa como fazer boas fotos de produtos. Vai ter um monte de dica, de coisas que tu já pode colocar em prática. Ah, não consigo fazer foto na rua. Como que tu melhora a tua iluminação? Eu fiz uma softbox caseira. Eu fui pro YouTube e pesquisei como fazer uma softbox caseira. Peguei papelão, papel alumínio, fui na ferragem e comprei um biquinho de luz, um fio e uma coisinha para conectar na tomada, montei. Eu fiz uma softbox caseira, de papelão, porque eu precisava melhorar as fotos que eu fazia dentro de casa. Ah, começou a chover muito aqui no Rio Grande do Sul no inverno, às vezes tu tem vários dias de chuva. Eu tinha lá minha softbox para melhorar um pouquinho a minha iluminação. Sério, gente. Coloca foco, se concentra naquilo que tu tem e não no que tu não tem. Porque se a gente se concentra no que a gente não tem, a gente não sai do lugar, achando que o que a gente tem não é suficiente. Pode não ser o que a gente gostaria de ter, mas eu tenho certeza que com aquilo que a gente tem já dá para fazer um movimento, para começar a melhorar. Começar a melhorar. Aí tu vai identificando quais são os investimentos que tu precisa fazer. Curso de fotografia eu fui fazer ano passado. Eu tenho meu ateliê desde 2014. As melhorias que eu fui fazendo no meio do caminho foi com vídeos que eu fui assistindo no YouTube. Só que a gente tem que ter essa disposição de buscar pelo conhecimento. Minhas fotos,
foram melhorando. Obviamente, existe uma trajetória nas minhas fotos. Curso de fotografia, que eu entrei lá num curso para entender. E aí, o curso de fotografia que eu entrei ensina a fazer fotos com o celular, porque eu também não tenho câmera para fazer foto. Aí, foi ano passado. Fotógrafo é a primeira vez que eu vou usar. Mas existe o quê? Uma linha de evolução. Eu não saí do as minhas fotos estão muito ruins para vou contratar um fotógrafo. Existe uma linha de evolução no meio do caminho. O processo de 2014 até 2022. Em 2022, recém que eu vou contratar um fotógrafo para colocar fotos no site. Então não queira comparar, se compara com a Carla de 2014, se tu tá iniciando. A Carla lá, que costurava com maiosia em 8 pontos e comprava 20 centímetros de tecido e fazia fotos escuras e cheia de coisas no fundo, porque não tinha a menor visão do que estava fazendo sobre fotos, mas mesmo assim eu ainda vendia super bem. Claro que eu já venho das vendas, né? Então eu tenho 13 anos nas vendas. Então mesmo com as fotos, mais ou menos eu ainda conseguia, né? Porque era o melhor que eu podia fazer e eu fazia. Fui melhorando, óbvio que fui melhorando. E esse tem que ser o nosso objetivo, ir melhorando sempre. Não queira se comparar o teu início com a Carla aqui de 2022. Não queira. Primeiro tu constrói uma trajetória de 8 anos para depois tu se comparar com a Carla de hoje. Não com a Carla daqui a 8 anos também. Entende? Ó, as gurias que me acompanham ali eu falando, mas é bom eu abordar isso porque tem muita gente nova todo dia que chega, né, que segue e que às vezes pode ficar mesmo com essa dúvida, né? Estou produzindo para a feira que terei no sábado e domingo. Me programei e fiz fraldas, coelhos, babadores, cobertores, necessaire, porta-fraldas. Excelente. Hoje de noite a gente vai ter uma live sobre feiras. Temos que fazer o que dá com o que temos. Fui na 25 de março comprar o material sexta-feira, depois de 2 anos sem pisar lá. Comprei só o que planejei e voltei. Meu marido ficou admirado. Falei pra ele, a Carla tem câmeras por lá. Ai, muito bom. Que orgulho. Olha, a Luz, eu fiz tripé com cano de PVC. Ó, precisa aprender como usar o modo profissional do celular, tirar do modo automático, aprender a usar editor. Sim, e às vezes a gente fica pensando, ah, mas o meu modelo de celular não tem uma câmera tão boa. E às vezes não é a câmera que precisa ser muito boa. Às vezes é limpar a tela da câmera, às vezes é melhorar a iluminação, porque quando tem mais luz, a câmera capta melhor a imagem. Então tem um monte de coisa, gente, que dá pra fazer. Então, eu vou ter que pular, gurias, os comentários. Aí vai ter um monte de gente que vai dizer assim: Carla, não lê meu comentário. Até hoje, o modo como falava, e hoje você está muito mais profissional no modo de falar também. Eu fico muito feliz. Gurias, o que eu estudei nesses últimos 5 anos e o que eu continuo estudando, e também o nível dos cursos, né, que eu estou fazendo, eu estou tendo acesso, por exemplo, eu postei aqui no sábado, eu tive aula ao vivo com Arthur Bender, que, tipo, eu tenho os livros dele. É muito legal isso, sabe? Tipo, fazer um curso com um escritor que tu já conhecia os livros, tu já vinha aprendendo. E isso vai nos moldando, gente. Tudo que eu estudei, obviamente que foi me moldando, foi mudando o meu olhar, foi mudando a minha percepção, foi me apresentando, né, e me fazendo ter contatos com novas realidades, com outros profissionais. Eu digo
eu não sou nem de longe a mesma Carla. Nem de 2014, quando eu comecei, nem de 2017, quando eu recomecei. Eu não sou a mesma pessoa. Eu mudei por fora, mas a mudança que eu tive por fora foi um reflexo da mudança que vem acontecendo por dentro. Né? O quanto meu negócio amadureceu. Que homenzinho, Arthur, adorei. Ai, gente, e ele é muito coerente com aquilo que ele acredita. E eu me identifiquei muito com isso, porque foi muito o processo que eu já venho compartilhando com vocês, né? O meu processo foi o quê? Não, peraí, eu identifiquei que eu estava tomando um caminho que eu não estava me identificando, retrocedi, reavaliei, entendi onde eu me encaixo dentro desse processo, como que eu quero fazer o meu trabalho, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo por um monte de coisa. Então a gente precisa sim fazer esse filtro de entender de tudo isso que eu estou aprendendo, o que se encaixa com a minha personalidade também. E ele é muito coerente com o que ele ensinou a vida toda. Ele falou, eu não fiz lançamento, sabe esses eventos que a gente faz? Ele disse, eu não fiz um evento grande, ele fez, claro, o lançamento do curso dele, teve as lives, teve tudo, só que ele disse que não fez um evento tão grandioso como no marketing digital acontece, porque há 20 anos ele ensina que se a gente se posicionar, a gente atrai o nosso público. O posicionamento faz com que o nosso público faça um movimento na nossa direção. E ele disse, eu precisava lançar, porque é o primeiro curso dele também, né? Eu faço parte da primeira turma, dos primeiros que entraram e que a gente consegue ter esse acesso direto com ele. E ele é muito coerente com isso que ele ensina e eu me identifiquei muito, né, nesse sentido de manter a essência. Tudo bem, eu faço um trabalho que eu compartilho tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho evoluindo, principalmente a minha mentalidade, com a evolução interna, com a evolução da profissional, evolução pessoal e profissional. Eu acho que não existe essa separação, né? Claro que quanto mais eu desenvolvo, mais a Carla, pessoa física, se desenvolve e tem um olhar diferente para a vida, mais amadurecida eu fico, né? Meu olhar sobre a vida, e mais a profissional, a Carla CNPJ, mais eu consigo também entender que o que eu preciso fazer, né, para o meu negócio evoluir. Ah, que legal! A Mama Martins, muito legal. Carla, já bloqueei muito por comentários, críticas, agora não mais. Eu sigo do meu jeito, estudando muito e um dia eu vou estar pronta também. É isso. É essa preparação. É entender que de vez em quando a gente precisa reavaliar o caminho que a gente tomou, né? Porque a gente vai na tentativa, né? A gente tem que ir colocando em prática tudo que a gente aprende. Só que nem tudo que a gente coloca em prática vai ser o nosso caminho. A gente precisa colocar em prática para aprender. Entende? Eu só consigo entender aquilo que eu estou disposta a fazer no momento que eu coloco em prática. Porque enquanto é só teoria, eu não consigo saber qual é o resultado prático daquilo. Então, óbvio que a teoria ela nos dá base, ela nos dá, né, coloca o chão ali para dar os primeiros passos, né? Eu coloquei em ação, eu vou entender, isso aqui tá alinhado comigo, isso aqui não vou fazer tanto desse jeito, então a gente vai nesse processo. E aí, voltando para o nosso assunto da live, eu só consigo avaliar isso se eu estiver prestando atenção no que eu estou fazendo, se eu estiver concentrada em cada ação que eu estou fazendo. Porque se eu não estiver prestando atenção, se eu não estiver no aqui e agora para cada coisa que for acontecendo, eu não consigo avaliar. Eu não consigo avaliar. Porque eu tô muito ansiosa com o futuro ou presa no passado. A depressão, né, assim, ó,
numa explicação muito rasa, obviamente, mas que os próprios especialistas falam sobre isso, é que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então nós temos cada vez mais pessoas depressivas e cada vez mais pessoas ansiosas porque a gente tem muita dificuldade de estar no momento presente. E não estar no momento presente nos faz não ter essa capacidade de avaliar aquilo que a gente de fato está fazendo, porque a gente não consegue se concentrar. Então, até para eu evoluir, e assim, gurias, eu acho que isso não é natural. Eu acho que a gente precisa trazer isso para a consciência, entendeu? A gente precisa trazer isso de maneira intencional. Então, se a gente se pega viajando muito para o passado ou para o futuro, é ter essa capacidade de identificar. Não, peraí, só um pouquinho. Isso já passou, não tenho mais como mudar isso. Vou aceitar, né, o resultado positivo ou negativo daquilo que aconteceu, mas o que eu posso fazer agora e daqui para frente. E quando eu estiver muito no futuro, eu só vou vender quando eu tiver boas fotos, quando eu conseguir contratar um fotógrafo. Meu Deus! Para mim levou 8 anos para chegar esse momento, então quer dizer que o que eu teria feito nesse meio tempo? Porque eu tava pensando lá na frente, entendeu? Ai, meu Deus, quando eu tiver tal coisa, quando for desse jeito, quando for daquele jeito, quando acontecer isso, não, vou esperar acontecer isso, vou esperar não sei o quê. Não. Também eu perco as oportunidades de fazer aquilo que eu poderia estar fazendo para me levar até este momento. Óbvio que a gente tem que ter visão de futuro. Foi um dos temas aqui das nossas lives. Óbvio que eu tenho que olhar para frente e saber onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Tem um filme, Poder Além da Vida, que fala sobre estar no presente. Vou assistir. Poder Além da Vida. Ah, a Jussara ganhou um coração. Ela disse que eu sou maravilhosa. Ai, Jussara, estou fazendo tratamento para ansiedade, estou bem melhor, mas ainda me pego travando no processo. E eu acho que isso é constante. É a gente sempre estar no momento presente até para nossa mente, né? Para estar atenta a esses movimentos que a nossa mente vai fazer. A nossa mente vai fazer. Então, hoje, por exemplo, a Carla de hoje eu consigo identificar um monte de coisa. Porque eu venho estudando, eu venho lendo muito, então eu venho nesse processo de desenvolvimento constante. Teve uma live que a gente fez sobre as características da empreendedora, né? Que é o desenvolvimento constante. Então, esse desenvolvimento constante já me trouxe a capacidade de identificar um monte de coisa que antes passava despercebido. Antes passava completamente despercebido. Aí hoje, quando acontece alguma coisa, eu já consigo dar atenção para isso, né? Por que está acontecendo isso? Eu já consigo identificar quando eu estou iniciando um processo de ansiedade, por exemplo. O que está me causando essa ansiedade? Parei, deixa eu organizar as coisas aqui. Então, fazer esse tipo de planejamento que eu fiz para saber né, quais são, para colocar no papel os meus objetivos de curto prazo, porque isso aqui é coisa para curto prazo, né? Aí, quando eu terminar isso, aí eu tô pronta, preparada para o próximo passo. Hoje eu consigo identificar isso porque eu venho estudando muito. Venho me desenvolvendo. Então, eu acho que tem um pouco disso também da gente buscar, né? Pelo desenvolvimento. Só que buscar pelo desenvolvimento com atenção. Não adianta ficar pulando de curso em curso e não assistir às aulas, ou assistir às aulas e não prestar atenção, ou não aplicar. Aí eu vou sempre achar que é o próximo curso que vai me dar a solução que eu estou procurando. Gurias, eu não acho que a gente
não tenha que fazer curso, porque eu tô sempre fazendo curso, sempre, sempre. Quando eu penso assim, não, agora não tem mais curso para fazer, aparece alguma coisa que eu acho que é interessante e eu vou lá e eu, eu tô sempre lendo e tô sempre fazendo algum curso. Mas é um de cada vez. Não é que seja um de cada vez, por exemplo, mentoria, já tive alguns processos de mentoria rolando ao mesmo tempo. Porém, no momento que eu estou conversando com aquela pessoa, agora, por exemplo, eu fiz uma consultoria de finanças para empresas e tem mais um encontro ainda essa semana. Naquele momento que eu estou falando com aquela pessoa que é o consultor, que está me explicando algumas coisas, eu estou completamente focada nele. Inclusive, eu limpo a minha mente de tudo aquilo que eu já sei. Por quê? Porque tem muitos pontos que eu identifiquei que de finanças para empresas, de finanças para um ateliê com produção artesanal, eles divergem. Porque não tem como eu ter a capacidade de produção num ateliê artesanal que os números das finanças de uma empresa me diz que eu teria que produzir para chegar no mesmo faturamento, por exemplo. Tá? Termos diferentes. Então, o que eu disse para ele? Eu estou aqui como uma esponja. Eu estou aqui com a cabeça livre de tudo que eu acho que eu sei. Eu estou aqui concentrada no que tu está me ensinando. Tanto é que eu fazendo perguntas para entender se eu estava acompanhando o raciocínio, chegou um determinado momento que ele disse, Carla, tu pode ensinar isso já. Eu disse, claro, tem alguns pontos que eu uso, principalmente termos diferentes. Ele me corrigiu muito em relação a falar em margem de lucro, por exemplo, porque para produção da indústria os termos realmente são diferentes. A maneira de chegar num preço de venda, mas também a maneira de calcular uma meta é completamente diferente. E eu vou inclusive adicionar um módulo extra no curso de finanças assim que eu terminar essa consultoria, para que as minhas alunas entendam essas diferenças também. Só que, por estar concentrada naquilo que ele estava me falando e querendo absorver o máximo que ele tinha para me ensinar, eu consegui entender a ponto de conseguir comparar o que eu estou fazendo hoje com o que ele me ensinou e por que para o meu tipo de negócio algumas coisas funcionam diferente. Mas eu só consegui chegar nesses raciocínios porque concentração. Completamente concentrada naquilo. É 2 encontros só. Cara, eu tenho que absorver tudo que eu posso. Entende? Então, assim, cada curso que eu faço, quando eu digo assim, é uma coisa de cada vez, é isso. Eu não vou para uma aula comparando com aquilo que eu já sei. Entende? Eu limpo a minha mente, eu absorvo tudo que aquela pessoa tem para me dizer, eu comparo, depois de absorver tudo aquilo por estar completamente concentrada naquilo, eu vou comparar com o que eu já faço para entender, olha, essa informação nova, eu preciso fazer um ajuste aqui porque faz mais sentido. Olha, essa informação nova para o meu tipo de negócio, ela não faz tanto sentido. O curso do Arthur fala branding, essa palavra que eu não sei falar direito, é posicionamento na veia, é posicionamento. Então, assim, ó, óbvio que eu vou estudar completamente concentrada em cada palavra que está sendo dita. Porque eu sei que o posicionamento tem esse poder de a gente atrair o público, o nosso público desejado. A gente vai ter um workshop sobre posicionamento. O posicionamento, ele não é a venda. Venda é um outro momento. É posicionamento, marketing, venda, cada um dentro da sua caixinha. São coisas diferentes. Porém, quando eu vou para o marketing com um posicionamento claro, eu consigo fazer do marketing gerar, né? O resultado disso é que os clientes me procurem para comprar. Uma coisa está muito ligada na outra. Então é que eu sempre falo para vocês, engrenagem, todas as peças da engrenagem têm que estar
funcionando bem para que na hora que ligar o motor isso funcionar bem. Se tiver uma peça desencaixada, o motor inteiro não funciona. Porque aquela peça precisa de atenção, precisa de manutenção. Só que eu só consigo também ter essa clareza sobre o meu motor, sobre a minha engrenagem, se eu estiver concentrada. Eu vou parar e vou avaliar meu processo. Qual é o ponto que agora eu preciso melhorar? Concentração. Então, para tudo, gurias, para tudo, tudo vai fluir melhor quando a gente colocar a nossa atenção naquilo que a gente precisa colocar atenção agora. Porque não existe colocar atenção numa coisa que já passou ou numa coisa que ainda não aconteceu. Só existe colocar atenção naquilo que eu estou fazendo agora. E eu só consigo absorver as coisas se eu estiver concentrada. Eu costuro, agora com a Denise aqui eu não faço isso, né, gurias? Mas na parte da manhã ou depois que a Denise sai, eu tô fazendo alguma coisa com uma live rodando no celular. Uma live do YouTube, uma live de... Tô sempre... Às vezes até uma aula que eu já assisti. Tô aproveitando aquele momento também. Mas quando eu paro para estudar, aí aquela aula tem a minha atenção total. Concentração. Vai ficar gravado sim, Rita. Miau, mãe. Miau vó, nesse caso, né? Sou vó de pet. O módulo vai ficar disponível para quem já tá. Outra coisa que eu acho importante além das fotos é escrever correto. Tem que buscar as palavras certinhas. Na dúvida, chamar o Google. Sim, é bem importante isso. E às vezes pode acontecer. Por exemplo, eu reescrevi a bio do meu Instagram, tá? Lá da Cultivar. E agora acho que eu não vou mudar tão cedo. Aí o corretor escreveu uma palavra errada. Então, às vezes não é nem que a gente escreveu errado, mas precisa ter essa atenção, né, de revisar. E às vezes passa mesmo. Foi alguém que me disse assim, Carla, a palavra lá na bio da Cultivar foi escrita errada. Eu disse, puxa vida, né, volta, corrige, mas essa atenção. Quando eu tô escrevendo os textos, eu sempre reviso. Ah, será que o corretor não corrigiu alguma coisa aqui? Então eu escrevo o texto, eu leio o texto de novo. Às vezes passa, eu vou lá, tenho que corrigir de novo. Mas é essa atenção que a gente dá, né? Concentração. Elas nos colocam no papel de fazer cada vez mais, mas não tem esse processo de construção que a Carla apresenta. Quem será? O pós-Covid me trouxe esse planejamento no início diário, porque esquecia tudo e agora consigo planejar a semana para não ficar nada esquecido. Isso mudou muito meu processo de produção. Sim, isso faz muita, muita, muita diferença. Então, assim, pode comprar e assistir depois. Pode sim, vai ficar disponível a gravação, tá? Achei que tinha um gato aqui em casa e lembrei, não tenho gato. Ah, não, é aqui, né? Eu sou vó de pet agora, nós temos 2 pets. Os 2 bebezinhos ainda. Eles vão fazer 3 meses cada um. Prof. Carla, na fila da determinação você passou primeiro e pegou tudo pra você. Para com isso. Não deixou... Não, tamo aqui, ó. Tamo aqui. Gente, peguem o meu exemplo. Até os 30 anos de idade... Não, peraí, deixa eu pensar. Até os 35... Sei lá, até os 35. Não consigo dizer até os 30, porque até os 30 ainda era mais ou menos. Gente, eu fui tomar consciência depois que eu amadureci. Depois que eu senti necessidade, depois que eu senti na pele a necessidade, que eu fui tomar consciência de que as minhas atitudes precisavam ser lapidadas. Eu já tinha, óbvio que eu já tinha em mim
a minha essência, da minha personalidade, que todas nós temos. Eu já vim estudando sobre vendas, né? Então, pontos positivos. Mas, gente do céu, eu acho que depois que eu entendi que mudando as minhas atitudes eu conseguia melhorar os meus resultados, aí eu entrei nesse processo que eu acho que vai ser eterno, né? Eu acho. Aí eu penso assim, tá, agora eu vou dar um tempo. Não vou, de verdade, esse ano eu disse, eu não vou comprar nenhum curso esse ano. Acho que vai ficar pro ano que vem, que esse aqui já não deu mais. Minha filha me diz todos os dias, mãe, tem que ter concentração sempre. Ela hoje trabalha em uma grande empresa de roupas e tem a meta de vender 200 milhões por mês. Nem entendo esse valor. Uau! E a gente está falando de 5 mil por mês aqui, não estamos falando de 200 milhões, meu povo. Entende? Concentração. E assim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não li. Ser concentrado nos torna mais produtivos, melhorando nosso desempenho no trabalho e na vida pessoal, que foi o que eu comentei aqui, né? Por isso, aprender a se concentrar pode parecer desnecessário, mas é fundamental. É fundamental a gente aprender a se concentrar, né? Eu não achei ótimo você falar que o mercado artesanal é diferente. Só assim vou conseguir falar direito pro meu marido que é TI, a diferença que temos com os clientes dele. Olha, eu vou dar um spoiler aqui para vocês do que o consultor lá me falou. Ele falou, Carla, não pode falar margem de lucro, tem que falar margem de contribuição. Beleza. Não pode adicionar custos fixos na precificação do produto. Beleza. Porque tu vai pagar os teus custos fixos com a tua margem de contribuição. E ele explicando, né? E eu fazendo aqui umas contas de cabeça. Eu disse pra ele, tá, eu entendi isso, aí respondi todas as perguntas que ele me falou. Eu disse, tá, mas se no meu caso, que é um negócio pequeno e os custos são baixos, eu não tenho 200 funcionários, eu tenho 2, né? Se eu não acrescentar meus custos fixos na minha precificação, a minha meta de venda de itens, né, a quantidade de itens que eu tenho que vender, ela vai aumentar muito para que eu possa pagar os meus custos fixos da minha margem de contribuição. Eu disse, isso mesmo. Aí eu disse, beleza, eu tenho um negócio artesanal, não consigo produzir tudo isso, eu tenho que colocar meus custos fixos dentro do meu preço. Ele disse, mas aí vai ficar errado. Eu disse, se eu colocar meus custos fixos, eu conversando com o consultor, gente, para tentar entender as diferenças do meu negócio artesanal. Se eu colocar meus custos fixos na minha precificação, meu preço de venda aumenta em relação ao preço que a gente estava calculando antes. Isso mesmo, tu vai aumentar teu preço de venda. Beleza, mas aí a minha meta de unidades que eu preciso produzir, ela diminui. Diminui. Eu consegui convencê-lo que o meu raciocínio, para o meu tipo de negócio, era o que fazia mais sentido. Eu sei o que é correto dentro do mercado financeiro hoje. Todas as terminologias que eles usam, markup, margem de contribuição, tudo aquilo, as taxas e tal. Ai meu Deus, igual meu marido pra mim, vou adorar isso. Por quê? Porque é diferente, gente. Eu não consigo ter a meta de produção de uma indústria para diminuir o preço, para ganhar na quantidade, para dessa quantidade eu conseguir pagar. Eu não consigo funcionar assim. Meu negócio é artesanal, minha produção é limitada, a escala é muito reduzida. Entende? Então, assim, a gente ficou 2 horas, mais de 2 horas falando sobre isso. Hoje a gente tem outro encontro. Hoje não. Essa semana a gente vai ter outro encontro. Porque no primeiro a gente falou sobre a construção do preço de venda e nesse outro a gente vai falar sobre o fluxo de caixa. Mas entende? Eu sei tudo que ele me explicou, eu entendi tudo que ele me explicou. Eu vou adicionar tudo isso dentro do curso de finanças para quê? Para que vocês entendam também isso, para que um dia, se vocês conversarem com um consultor financeiro, vocês entendam os termos que eles estão usando e como isso se encaixa. Porém, o meu negócio é artesanal. A minha capacidade de produção
é muito menor. Eu não posso comparar meu jeito de precificar com uma indústria, apesar de fazer o meu próprio produto. Então, só que olha como é importante a gente entender o que está fazendo para conseguir tomar essas decisões, né? Ah, ele disse, é errado, Carla, incluir o custo na tua precificação. Para um analista financeiro, isso pode ser errado, mas na hora de fazer, o que muda, tá? Na hora de calcular a meta de vendas, o faturamento do meu negócio, se eu incluir o custo na minha precificação, a quantidade de itens que eu tenho que vender é menor para ter um faturamento X. Se eu não incluir, a quantidade de itens que eu tenho que vender para ter o mesmo faturamento, ela é muito maior. Por isso que as indústrias conseguem vender, às vezes, por menos da metade do preço que a gente vende, por causa que eles calculam dessa forma, só que eles têm que vender muito mais unidades. Eu não consigo ter essa produção nesse nível para que eu possa bater minha meta de faturamento. Eu vou incluir, tá, Cícera? Porque eu fiz um encontro, ainda tem mais um encontro, então eu vou pegar tudo, vou juntar esses 2 encontros depois e vou incluir lá. Assisti ontem um curso que falou sobre custos fixos depois da margem de lucro. Pensei, ele não sabe a Carla que está certa. Mas é porque eu sempre falo para vocês, particularidades do nosso negócio artesanal. São particularidades. Não tem como eu querer me comparar com quem não produz o próprio produto ou com quem produz o próprio produto em alta escala de produção. É muito diferente, entende? Então, assim, vou incluir porque eu quero que vocês também saibam disso, né? Porém, e também para justificar que, mesmo com isso, a forma como eu calculo, ela é mais compatível com a realidade do meu negócio. E no final, a meta de faturamento, ela vai ser a mesma, porém com uma produção menor. Eu vou ter que fazer menos itens para alcançar a mesma meta de faturamento que eu teria se eu não incluísse, porque daí eu teria que produzir mais. Entende? Mas por que eu consigo fazer esses links e vim aqui defender para vocês uma coisa que mesmo um consultor financeiro dizendo esse termo que tu está usando, ele não está correto. E beleza, eu entendo isso, tanto é que vou ajustar. Porém, na prática, o resultado é esse, entendeu? Porque eu estava concentrada na aula, super concentrada e com a cabeça limpa. Eu não questionei ele no sentido de dizer, não, mas espera aí, do jeito que eu faço é que tá certo, porque não é. Se tu for comparar com o que ele faz, porque ele faz consultoria de finanças para empresas. Então, de nenhum momento, eu disse para ele assim, ó, eu estou aqui como aprendiz. Eu estou aqui como uma esponja para absorver tudo que tu me fala, porque de verdade eu quero entender tudo dentro dos termos corretos, dentro daquilo que se tem na indústria. Beleza, eu quero aprender. Porque eu só vou conseguir comparar e tirar conclusões se eu estiver com a mente limpa daquilo que eu já faço. Eu era uma aprendiz lá. O cara da consultoria para empresas há 30 anos. Quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Não, longe disso. Entende? Óbvio que eu tava lá como uma esponja para aprender tudo, cada palavra que ele dizia. Mas eu consigo também entender que tudo bem, meus termos não são os mais corretos, mas é o que está mais adequado para o meu tipo de negócio. Minha produção é escala reduzida. Então tem algumas particularidades que no final a meta de faturamento vai ser a mesma. No final das contas, a meta daquilo que eu preciso vender em dinheiro ou em quantidade de itens vai ser a mesma. As particularidades estão lá no meio. Que se ele olhar para minhas contas hoje, ele vai dizer, Carla, isso aqui tá errado. Tá errado, mas pro meu negócio funciona melhor assim. Entendeu? Para que eu possa ter o meu lucro real lá no final. Que também ele não chama... Enfim...
A primeira vez que eu vi isso sobre margem de contribuição deu um nó na cabeça. Tive que assistir às aulas. Estou nessa fase de tentar entender como funciona no meu negócio. Deixa a aula na mentoria. Vou deixar também. Ganham no volume. Exatamente. Nossa, esse assunto tinha que ser uma única live e passar um telão para minha família, que é a grande maioria de TI. Se a margem de lucro e custos fixos já dá um nó na cabeça ouvindo sobre esse novo assunto, a cabeça chega a explodir. Essa mesma visão a gente tem que ter aqui. Abrir a cabeça e absorver tudo. É isso, gente. O nosso negócio tem que ser visto como um negócio de fato. Eu sou uma empresária hoje, né? Passei lá todas as fases, né? De iniciar um negócio com pessoa física, de passar para autônoma, que, né? Tipo, de autônoma, porque quando tu monta um negócio, começa a fazer transação comercial sem ter um CNPJ, tu é autônoma. Passar de autônoma para empreendedora, para empresária, né? Saber que o meu negócio vai dar certo se eu levar ele a sério, se eu tiver a postura que eu preciso ter para fazer esse negócio crescer. Essa semana vai ter novidade para vocês, estou dando alguns passos com a Cultivar também. Meu espaço aqui está muito pequeno, quem tinha dúvida disso? A mentoria não tá com vagas abertas, tá, Mara? Mas é importante. É importante a gente entender que o nosso negócio é um reflexo do que a gente é. Então, se eu ainda preciso me desenvolver, é sinal de que meu negócio ainda tem muito para crescer. Então, assim, as dificuldades que eu encontro, às vezes é de um conhecimento que eu ainda não tenho. Marido aqui também é de TI, às vezes finge demência porque ele fala. Olha aí quantos, né? Então agora, né, assistam depois que eu terminar. Claro que eu ainda tenho mais um encontro, que eu vou absorver tudo igual uma esponja também. E eu fiquei muito feliz que ele disse, Carla, porque ele perguntava, né? Aí ele fez uma pergunta assim, ó. Se a tua meta, se teu ponto de equilíbrio é 100 mil reais por mês, a tua margem de contribuição é 30%, e tu vendeu 120 mil reais, qual foi o teu lucro líquido? Ele me perguntou. Olha, eu disse pra ele que o meu lucro líquido era 30% de 20 mil. Aí ele ficou parado assim, ó, me olhando. Ele disse... Aí foi quando ele falou, nossa, tu já pode ensinar, ele disse. Pode pegar isso aqui e ensinar. Acompanhando o raciocínio dele, né? Entendendo ali a dinâmica dos números, porque é uma coisa que eu gosto, né? E que do meu jeito eu já venho fazendo isso. E ele disse, a grande maioria das pessoas para quem eu vou dar consultoria não sabe responder isso, né? Então, tipo, eu me senti, né? Eu digo, eu tô me sentindo. Foi muito bom, foi muito... Ainda estou patinando no posicionamento. Mas a gente a gente vai se encontrando, a gente vai estudando, é aquilo que eu disse pra vocês. A Carla de hoje passou por um processo de desenvolvimento ao longo de anos. Então, eu estudo vendas há 13 anos, eu estudo finanças há 6 anos, eu estudo posicionamento tem um tempo daí também. Eu teria errado. Exatas também é minha paixão, muito bom, né? Isso sim é uma mentora de verdade. Então, assim, além de estudar, eu aplico, né? Eu tô fazendo meu negócio crescer, meu negócio, eu tenho 2 negócios. Um é vender cursos, que ninguém aqui é boba, né? É claro que tem esse trabalho aqui que eu venho fazer live pra vocês, para que vocês entendam que eu tenho um nível de conhecimento que eu sou capaz de ensinar alguma coisa pra vocês. Então, essas lives, elas servem para isso, para que vocês me conheçam,
entendam qual é a minha linha de raciocínio, entendam se eu tenho alguma coisa que eu posso acrescentar aí no negócio de vocês. É óbvio, né, gurias? E porque eu gosto muito de compartilhar isso com vocês também. Que eu já comentei aqui várias vezes, se eu não gostasse tanto, eu não faria todos os dias. Mas essas lives, elas servem para isso, para que vocês avaliem o meu conhecimento e que depois possam comprar alguns dos meus cursos. É um negócio também. Só que eu tenho a Cultivar, que é um negócio de venda de produtos, tá aqui, ó. E é uma venda de produtos de produção artesanal. E que esse negócio também está se desenvolvendo, esse negócio também está crescendo, esse negócio também está evoluindo. Então, muito do que eu ensino para vocês é conhecimento prático também, né? É minha experiência prática também. Não é só dos cursos que eu faço. Então, perdeu o horário? Assiste a gravação. Como te achei agora? Tem muita gente para me conhecer ainda. Eu sou muito pequena ainda dentro desse universo todo de possibilidades. Eu fico muito feliz que tenham. E assim, eu tenho um posicionamento muito forte no sentido de eu falo para mulheres que querem se desenvolver. Eu falo para mulheres empreendedoras. Eu falo para mulheres que querem fazer o negócio acontecer. E eu falo para mulheres que sabem da autorresponsabilidade, que vão aprender algo, mas que o resultado só vai vir para quem coloca em prática. Mas super necessária. E é isso, essa é a minha comunidade. Eu fico muito feliz de todos os dias de manhã a gente colocar 300 pessoas numa live. Às vezes bate quase 400. Eu fico feliz demais de ver esse tanto de gente interessada no tipo de assunto que eu falo. Porque eu não abro live para falar de passo a passo, por exemplo, que também é, né? É o nosso mundo, é o nosso universo. A gente tem que desenvolver sim a nossa técnica. Graças a Deus que tem professoras ensinando técnica também. A Tuca já falou sobre você. Ah, a Tuca é uma querida, né? Ó, graças a Deus que tem a Tuca lá também ensinando sobre técnica, né? Se empenhando para desenvolver isso, para trazer informações. Acho que cada uma dentro daquilo que entende mais, né? Eu acho que se a gente se manter naquilo que é a nossa essência, a gente consegue passar o conhecimento para frente de uma forma muito mais verdadeira. Eu fico muito feliz. Então é isso, meu povo. Concentração foi o tema de hoje. A gente falou de um monte de coisa, mas para explicar isso, né? O quanto estar concentrada naquilo que é a prioridade nesse momento nos faz evoluir mais rápido, talvez, né? Aprender mais rápido, ter resultados mais rápido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que eu não tenha visto aqui, porque ao vivo vai subindo, às vezes eu preciso pular, deixa na gravação do vídeo, tá? Eu fiz uma pergunta, a Carla não viu. Deixa na gravação do vídeo, que daí eu recebo a notificação aqui na rede social. Se concentrar no trabalho agora, isso aí. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem o 8º episódio da nossa série. Então estejam aqui, tá bom? O que a gente vai falar amanhã? Deixa eu ver aqui na minha lista. Ah, agora perdi a lista. O que a gente vai falar amanhã? Oi, paciência! Ai. Vai ser ótimo. Vai ter live hoje à noite, aqui no perfil, com uma convidada pra gente falar sobre feiras, tá? E quem assistir a gravação dessa aqui vai ter disponível provavelmente a gravação da outra também. Um beijo, gurias. Bora, né? Voar alto aí. Beijos. Até amanhã. Não, até amanhã nada. Até hoje à noite, às 19 horas. Um beijão.